Olá, vamos então para mais uma aula do nosso módulo Soluções Estruturais Reais em Concreto Protendido. E hoje vamos tratar um assunto bastante interessante, que não é abordado praticamente, né, em literatura, tem um enfoque muito prático, logicamente que vamos trazer a teoria por trás, mas o enfoque dele realmente é de fazer comparações, é de trazer exemplos para poder fazer as devidas demonstrações, que é proteção solucionando dimensionamento no estado limite último. A gente sabe que o concreto protendido, e realmente esse é o nosso enfoque, quando a gente trata do assunto, ele vem mais para resolver problemas relacionados a estado limite de serviço. E, logicamente, que com a adoção da proteção, ao utilizar a proteção, a gente vai considerar a presença dos cabos para dimensionar no estado limite último, tanto para cisalhamento, torção, flexão. Mas normalmente a gente não utiliza a proteção para resolver um problema de estado limite último de uma estrutura de concreto armado. O comum é que a proteção venha para resolver não conformidades ou verificações que não estão passando no estado limite de serviço, principalmente deformações excessivas. De maneira mais comum em edificações, a gente utiliza a proteção para resolver problemas de deformações. Mas a gente vai trazer hoje algumas situações que a proteção ela também resolve situações de estado limite último. Vamos começar aqui por uma que é flexão. Solicitações, solicitações normais. Flexão. Vamos começar aqui, um pouquinho maior aqui. Bom, e aí a norma, ela traz no seu item 17.3.5.2.4, nossa norma NBR 618, ela traz essa especificação aqui. Ou seja, o que significa não passar a flexão? Tá? Quando eu coloco solicitações normais, a gente já foi numa linha aí da literatura, não seria esforço normal, seria momento fletor. O momento fletor gera tensões normais, né? Então a gente classifica um mecanismo no qual atua o momento fletor como é, um mecanismo de solicitações normais, tá? Mas é flexão, é atuação de momento, tá? Aqui, basicamente. Bom, então o que que significa não passar a flexão? O não passar significa que a soma das armaduras de tração e de compressão, né, que seria a armadura AS mais AS', ultrapassar 4% da área da seção transversal, certo? Fora das regiões das emendas, né? Tá? Então, quando a gente tem esse valor de 4% ultrapassado, quando a gente soma aí as taxas das armaduras de tração e compressão, temos aí um problema aí na flexão, beleza? Então, essa é uma situação comum aí de estar limite último, que principalmente as vigas, né? Lajes, praticamente a gente não tem essa situação de ter é, essa taxa limite ultrapassada. Muito difícil. Já deixou de passar em outra verificação, principalmente de deformação, tá? De punção, enfim. Normalmente, outras verificações é que correspondem a limitadores para as verificações em laje. Dificilmente a gente tem aqui essa verificação da taxa de armadura longitudinal ultrapassada, ou como dimensionante. Mas em vigas, é bastante comum que a gente tenha, certo? Bom, então é um ponto aqui que a gente já vai começar mostrando uma situação aqui. Eu vou trazer para vocês, mostrando aqui com TQS, mas é uma mera ferramenta que a gente vai estar trazendo aí para vocês, tá? Nesse caso de hoje, principalmente, tá? A gente aplica isso aqui para qualquer software, tá, pessoal? Então, quando for alguma coisa de TQS, né, a gente vai realmente deixar isso bem claro e explícito, tá? A gente tem também, né? Logicamente, vocês sabem, né? Aulas aqui específicas direcionadas para TQS, mas a grande maioria ela é
efetivamente aplicável para qualquer ferramenta computacional. E fica claro que o que a gente vai trazer hoje aqui se aplica de modo geral para quem projeta ou para quem pretende projetar em concreto pretendido, certo? Beleza. Então vamos lá. Vou trazer aqui o meu mouse biônico aqui, beleza? Então, essa aqui é uma situação, vamos trazer aqui um edifício de média altura e que tem um pavimento de transição aqui, certo? Então, a viga de transição, você vê que é uma viga caprichada aqui de transição, nasce aqui esse pilar, certo? Beleza. Então, a gente tem aqui, só para a gente contextualizar, vou abrir aqui o pórtico estado limite último, focando aqui nesse pavimento, propriamente dito aqui da transição. Então, temos aqui, né, trazendo já aqui a envoltória, né, para estado limite último, verificação de vigas e lajes. A gente tem aqui um momento fletor é da ordem de 1.200 toneladas metro, né? Então, um momento relativamente alto aí, já fazendo a envoltória, certo? Bom, e vamos ver como que fica essa verificação dessa seção aqui na flexão, beleza? Então, vamos abrir aqui. É o primeiro pavimento, certo? E vamos abrir o relatório aqui. Bom, eu já rodei a obra e ela me acusou, o TQS, ele aponta isso, tá? Ele não deixa de detalhar, ele só deixa de detalhar a armadura quando ele não encontra um arranjo, tá? De alojamento de barras. Mas se ele encontra um arranjo, mesmo que passe aqui dos 4%, ele detalha, mas ele avisa, tá? Quando a gente processa a obra, que já está rodada, né? Não vou processar toda hora aqui. Eventualmente, aqui eu vou rodar eu vou rodar algum modelo, mas de modo geral eles estão processados já. E a ideia é mostrar que aqui essa viga não passa, tá? E é comum que a gente não tenha possibilidade de aumentar as dimensões do elemento estrutural, certo? Então, isso é muito comum. Então, esse aqui seria um desses casos, certo? Então, vamos trazer aqui um outro aspecto também importante, ó. É comum também, a gente poderia ter aí o artifício da seção T, aqui eu não pude fazer. Realmente eu estou trazendo situações bem específicas, tá? Para realmente indicar ali quando a proteção começa a resolver. Então, assim, não é uma viga que está hiper apertada, mas resolveria de qualquer forma. Se fosse 5%, 5,5%, provavelmente a proteção também conseguiria resolver, tá? Estou trazendo um caso que não passou por pouco aí, mas a gente não tem como aumentar a seção transversal. Realmente a gente está limitado, certo? Aqui pelas condições aqui do projeto e não passou no concreto armado, certo? A gente teve justamente aqui essa condição não atendida, certo? Beleza. E aí, qual foi a ideia? Justamente utilizar a solução com proteção. Então, essa mesma viga aqui, a gente utilizou proteção. Vou abrir aqui um programa específico do TQS chamado VPro, para quem não conhece, só para mostrar como que a gente está aqui com essa viga. Abrir aqui o programa VPro. Beleza. Então, aqui, né, os cabos, eu não detalhei, né, mas fiz um cabo equivalente aqui, tá? Coloquei 100, cabe tranquilo aqui. A gente tem 140 centímetros aqui, né? Se a gente usar aqui cordoalhas, né, de 12,7, a gente consegue alojar aqui perfeitamente, tá? Sem menor problema. Então, CP 190, então, bitolas de 12,7, nem usei o 110, né? O 210 teria essa possibilidade ainda, melhoraria mais ainda a nossa eficiência, porque quando a gente tem aquele ponto crítico em relação à taxa geométrica, é a taxa geométrica. Então, se a gente utilizar um aço de maior resistência, seja o CA60, ou no caso aqui, né, um CP 190, ou um CP 210, então com uma resistência aí, né, em torno de 4 vezes mais, a gente potencializa termos taxas
geométricas menores com uma mesma capacidade resistente. Então, a mágica aqui é essa, né? A gente está utilizando um aço que tem maior resistência, certo? Então, com isso, e ele é pré-tensionado, né? A gente já sabe aí da proteção, como que o mecanismo potencializa a utilização desses aços com maiores resistências, juntamente com outros que são de menor resistência, que é a armadura passiva aqui, vai ser CA50, tá? Então, a ideia é o quê? Que com a utilização dessa armadura ativa aqui, o que que vai acontecer? Qual é a tendência aqui? A tendência é que a gente tenha uma redução, certo? E aqui a gente vai justamente verificar isso, né? Uma redução da armadura de tração, certo? Então é o que vai acontecer aqui, ó. Então a gente vai vir aqui, ó. Aqui, ó, já acusou aqui. Só que aí tem que considerar os cabos também, né, para fazer a averiguação disso. Mas basicamente, ó, a gente tem uma redução da armadura de tração. Ó. Ó, o que que a gente tem aqui de armadura de tração no meio do vão, né? Ó, 167 aqui que temos, certo? Então temos 167 centímetros quadrados aqui. Vamos ver aqui como é que a gente tem aqui as armaduras, ó. Temos aqui 50, né? 50 barras de 25, certo? Então a gente consegue aí ter essa armadura contemplada. A gente pode verificar aqui também, ó, aqui é V7 como protendido, tá? Também podemos ver por aqui, ó. Temos aqui a armadura inferior, certo? Vamos ver aqui, ó. Então até aqui é o cálculo mais atualizado, tá? Ali eventualmente até não está atualizado, mas aí a gente consegue verificar com essa taxa aqui, né? Temos uma armadura superior relativamente alta, a proteção ela acaba não eliminando, né, a armadura de compressão. O que a gente tem é o quê? É a substituição de uma armadura, certo? De uma armadura que, no caso, deixa eu até fazer uma última rodada aqui para ver se ele está atualizado. Às vezes a gente tem que rodar duas vezes para ele atualizar. Mas, de qualquer forma, a gente adota o que está lá no VPRO, para não ficar rodando também muitas vezes. Às vezes, para atualizar, tem que rodar duas vezes aqui, rodar de novo o pórtico, porque ele não está atualizando aqui o desenho, né, em si. Mas, basicamente, aqui no VPRO, a gente tem, né, essa taxa, né, de armadura. Vamos lá, cadê aqui? Fechei aqui o programa. Vou abrir de novo para a gente verificar aqui a armadura, para a gente verificar essa taxa agora aqui, né, para a gente checar. Até interessante a gente verificar como estava aqui no concreto armado, certo? Aqui no relatório, porque ele acabou dimensionando. Então a gente tem como ver aqui, né, a quantidade de armadura, né, que estava aqui no vão, né? Esse momento aqui de dimensionamento. Então tinha uma armadura embaixo aqui, ó, de 457, uma superior de 187. Ah, não deu exatamente igual à superior. Não dá, porque, enfim, né, não é exatamente idêntico. A gente não substituiu exatamente ali no mesmo baricentro, né? Essa armadura ela tá mais em cima aqui. Então, assim, não dá exatamente igual, mas a ordem de grandeza ficou igual. Porque é muito comum, já vi essa linha de raciocínio errada, de que com a proteção a gente elimina a armadura de compressão. Não. A gente só está substituindo a armadura de tração por outro elemento, certo? Por outro elemento que, no caso, apresenta uma resistência maior, então ele precisa, em termos de proporção, se apresentar em menor quantidade, certo? Então é isso que vai acontecer. Mas basicamente, se a gente fizer aqui a taxa geométrica, então veja, né, a gente estava no limite ali, passando um pouquinho de 4%. Vamos ver como é que está agora, né? Não vou fazer a conta dos 4%, ele já fez ali com aquela armadura, né, que a gente identificou. E agora a gente tem o seguinte, ó. Vamos
Colocar aqui, ó, essa aqui, essas são as armaduras, né? Superior e inferior, as armaduras passivas, certo? São as armaduras passivas. Temos aqui. Essa aqui é a armadura de compressão, essa aqui é a armadura de tração. Então eu tenho a S total é igual a 210 mais 168, né? Arredondando aqui, né? Mais qual é a área? A gente tem 100 cordoalhos, né? Então, mais N vezes AP. Ou vamos colocar aqui só o AP, né? Então, já é o AP total, né? Sendo que essa aqui é a armadura de tração, a armadura de compressão, essa aqui, né? A S', e essa aqui é a armadura de tração AS, tá? E o AP vai ser 100 centímetros quadrados. Beleza? Aqui a gente tem 478 centímetros quadrados. Beleza. E a taxa geométrica aqui, né, da armadura total vai ser, né, o AS total dividido pela área de concreto aqui da seção, voltando aqui para a seção da viga, 140 por 110, né? Aqui, e vai dar, opa, 478 centímetros quadrados, 140 centímetros, 110 centímetros, beleza? Então, dividido aqui, está dando 3,1% e é menor do que 4%. Então, a gente tem aí conformidade. Beleza? Então, um exemplo bem prático aí, né, da proteção resolvendo, tá certo? Resolvendo aí o estado limite último, não resolvido pelo concreto armado. Então, ficou até uma taxa razoável, né? Conseguimos abaixar, porque a gente colocou aqui realmente um aço de maior resistência. Então, a proteção ela vem justamente fazendo esse papel e resolvendo uma situação aí que, supondo que a gente não tem como aumentar dimensões, não tem como reduzir carga, então, dentro desse cenário de impossibilidades, a proteção ela vem aí para resolver, tá? E no caso, quando a gente tem grandes intensidades de esforço, ela inclusive gera economia, tá? Então, a gente tem o aço de proteção
tendo aproximadamente 4 vezes mais resistência, mas ele não custa 4 vezes mais, né, que a armadura passiva. Quando a gente tem armaduras mínimas, vãos pequenos, né, de fato a proteção ela pode não ser vantajosa economicamente, mas quando temos vãos grandes, esforços de elevadas magnitudes, aí a proteção ela realmente consegue ser muito econômica, inclusive. Então a gente poderia até substituir em maior proporção. A limitação realmente acaba sendo ali acaba sendo a ancoragem, tá? O alojamento da ancoragem. A gente não foi tão específico aqui nesse contexto, né, de detalhar aqui as ancoragens, mas verificamos que com 100 cordoalhas aqui, no caso proteção não aderente, a gente consegue viabilizar, tá? Então aqui o ato da proteção está passando. Aqui é frequente, né? Realmente ultrapassou aqui as tensões, então não tem problema, a gente vai trabalhar com proteção parcial, tá? A gente entrou com a proteção, na realidade, para resolver um problema aí relacionado a um não atendimento, a uma não conformidade no concreto armado. Então aqui a gente tem a proteção parcial, certo? Ou seja, o que a gente precisa ter atendido aí é o estado limite de serviço de abertura de fissuras, né? O LSW, tá? Então assim, mas se estava atendendo isso no concreto armado, no protendido a gente vai ter inclusive uma melhoria desse valor aí da fissuração, tá? Então essa aqui é a questão. Aqui o problema era estado limite último. E a gente conseguiu resolver, uma vez que conseguimos atender aqui a taxa geométrica de 4%, que não estava atendida, né, só para a gente contextualizar, para fechar essa parte dessa tratativa, não estava atendida no concreto armado. Tá? Novamente, aqui eu vou só abrir para fechar essa parte, tá? Que a gente colocou aqui no nosso quadro digital, né? A parte aí do cálculo da taxa do concreto pretendido e do concreto armado a gente mostrou no relatório, vamos mostrar de novo aqui, tá? Que justamente esse era o problema, né? Aqui no vão a gente teve aqui o AS mais o AS linha gerou uma armadura que resultou numa taxa geométrica de mais de 4%, não passando aí a flexão, conforme a exigência de norma que limita a taxa geométrica ROS a 4%. Beleza? Então, show de bola. Já vimos um caso aí que a proteção resolveu o estado limite último. E assim, conceitualmente, o que a gente está fazendo aqui? Basicamente é isso: estamos substituindo uma armadura com uma resistência menor por outra com uma resistência maior. Então, a gente potencializa aí termos uma taxa geométrica menor, certo? Excelente. Então, conceitualmente, a gente ficou bem resolvido com isso, certo? Eu vou deixar processando aqui para ver se ele também detalha aí de forma adequada. Isso aqui é do concreto armado, né? Mas o do protendido, vou deixar só rodando aqui mais uma vez para abrir outro aqui. Outro aqui para a gente poder deixar rodando também. Beleza. A gente TQS, mas aí o VPRO estava atualizado, né? Só para o desenho que a gente precisa rodar o pórtico para atualizar. Aí eu acho interessante também a gente efetivar isso, né? Pra ficar bem redondinho, né? E eu estou na outra tela aqui deixando rodando. E depois a gente pode mostrar isso também, se for o caso. Salva aqui. Bom, e uma outra situação que a gente tem também, que a gente consegue resolver, com proteção aí também, estado limite último, é cisalhamento.
Então, o cisalhamento também a gente consegue, com a proteção, resolver. Por quê? A proteção ela tem duas atuações que são favoráveis aqui para o dimensionamento ao cisalhamento. Vamos aqui focar na parte do cisalhamento é, relacionado com o esforço cortante, certo? Bom, com a proteção a gente tem uma introdução, né, de um estado de tensões de cara aqui na peça, né, quando a gente fala de concreto protendido, a gente tem aqui ao, não vou nem colocar aqui o basicamente, né? Vou colocar a condição aqui com inclinação para mostrar esses dois efeitos, né? Então, quando a gente coloca aqui uma carga P pelas ancoragens, né? A gente tem aqui um traçado, né, sendo desenvolvido aqui, ó. Traçado acho que eu não vou conseguir fazer, né? Mas beleza, não tem problema. A gente vai trazer aqui justamente o quê? Que temos uma componente, né, considerando aqui esse ângulo, alfa, eu vou ter aqui uma componente que é P seno alfa e outra que é P cosseno alfa. Bom, essa componente P cosseno alfa gera um esforço normal de compressão, e esse esforço normal de compressão, ele vai o quê? Ele vai ser favorável para o dimensionamento da viga na tração diagonal. Então, para a gente dimensionar a tração diagonal, a gente adota estribos, então uma verificação clássica do concreto armado, e a proteção ela entra aqui favoravelmente com essa componente horizontal, aí P cosseno alfa, certo? E o P seno alfa, aí já usando o conceito do método, é, o método das seções, esse P seno alfa, ele corresponde a um esforço cortante aqui na peça, que é contrário ao cortante gerado pelas ações gravitacionais. Então a gente tem dois efeitos aqui da proteção. Tanto o efeito do estabelecimento de um estado de tensões em função dessa força axial que gera tensões de compressão, como pela componente tangencial aqui na direção vertical, que também gera um efeito aqui, gera tensões de cisalhamento contrárias às tensões de cisalhamento das ações gravitacionais, né? A proteção, ela é, age em sentido contrário às ações gravitacionais, certo? Então, a gente tem esse efeito aqui, esses dois efeitos aqui, em relação à proteção, gerando uma condição melhor para uma peça de concreto armado, né? Com a introdução da proteção, a gente tem esses dois efeitos favoráveis aí, certo? Beleza? Então, joia. Com esses dois efeitos favoráveis, a gente vai verificar um case aqui, né, que no concreto armado não passou. Então, vou trazer aqui para vocês uma situação. Vamos contextualizar aqui direitinho. Também trazendo vídeos de transição em geral, porque são elementos com uma intensidade grande, né, de esforço, né, em geral, sejam eles relacionados aí a solicitações tangenciais ou solicitações normais, ou seja, cisalhamento ou flexão, tá? Então veja que aqui é um pouquinho diferente, ó, que esse pilar ele está nascendo próximo do apoio, certo? Tá? Então assim, a condição aqui relacionada ao esforço cortante tende a ser mais desfavorável do que a flexão, certo? É uma tendência, né? Tá certo? Beleza. Diferentemente daquela anterior, que o pilar nascia no meio do vão, então a gente dividia praticamente de maneira igual
aqui essa carga que chegava nascendo na viga para é, os dois lados aí, considerando como referência onde nasce o pilar. Aqui, naturalmente, essa parte, esse tramo da viga vai receber um esforço cortante maior, beleza? Joia. Então, vamos verificar aqui como que ficou o dimensionamento, tá? Trazer aqui o primeiro pavimento. Então, vamos aqui para o relatório para a gente identificar que procedeu com a viga V7. Então, passou, ó, a flexão passou, ó, bonitinha. Ó, inclusive, ó, uma taxa ótima, no concreto armado, tá? Uma taxa ótima aqui, né? 1,72, tá lindo, né? Tá até verdinho, né? Agora, esse desalhamento deu ruim. Ele gerou aqui um cortante tal que gerou uma necessidade de armadura que não teve como a gente encaixar aqui, né, 135 centímetros quadrados por metro. A gente limitou aqui a 6 tramos, né, barras de 16 a cada 10, que já é muito apertado. Então a gente teve esse problema aí de não conseguir alojamento para atender aqui a essa condição, tá? Então, na mesma linha, né, fazendo aí uma suposição que não teríamos outros artifícios, né, de aumento de seção, né, e outras possibilidades, como que a gente vai proceder? Qual é uma alternativa que a gente tem? Utilizar a proteção, considerando aqueles efeitos favoráveis que a gente mencionou aqui, certo? Tensão normal, aí que é gerada pela projeção axial, que a gente tem ali da força inserida nas ancoragens, e a parcela tangencial, que é favorável também, certo? Então a gente fez aqui uma opção inserindo proteção nessa viga, tá? Então, inserindo proteção nessa viga, vamos ver como é que ficou. Ó. Aqui, ó. Então, vamos abrir aqui, né? Então, já abrimos o modelo aqui cortante com concreto protendido. Vamos abrir aqui no programa VPRO, que já está aqui. Inclusive, esse traçado aqui fui eu que editei, tá? Eu que fiz aqui as edições. Não vou... A gente tem um curso de VPRO no método de garra proteção, tá? Então, a gente não vai ficar aqui fazendo as edições, mas eu já fiz aqui de modo que a gente tivesse uma melhor compatibilidade possível. Não vai ficar perfeito, mas uma melhor compatibilidade possível com entre o traçado e o diagrama de esforços, certo? A gente tem aqui ó, os esforços, né? O diagrama, o momento ele naturalmente não é simétrico. Ele está com um valor máximo mais à esquerda, certo? Então a gente teve aqui essa condição. Colocamos aqui uma quantidade de cordoárias, né? 72 cordoárias aqui, né? Para resolver. Até não passou no ato aqui, mas assim, não passou a tração, pessoal, não tem problema, né? A gente pode armar aqui, tá? Não passou um pouquinho aqui a tração. Não podemos adotar a verificação simplificada de normas, mas o TQS, por exemplo, ele faz o dimensionamento aqui da armadura superior, não tem problema nenhum, tá? Então, assim, a compressão é que a gente precisa atender sempre, né? Tá? Também é possível fazer uma verificação da peça no estado limite último sem a simplificação, mas o que eu procuro sempre é atender pelo menos a compressão. A tração também a gente procura atender, mas aqui acabou passando um pouquinho, não tem problema, tá? É possível a gente manter. E vamos ver como que ficou aqui o dimensionamento dessa peça, né, da armadura de cisalhamento. Tá? Deixei ali o VPRO aberto. Vou abrir também o relatório, certo? Vamos ver se isso aqui já está atualizado. Estou abrindo aqui o relatório. Vamos ver aqui a V7. Olha só. Olha quanto é que deu a armadura aqui já. Ó. 94,48. Aí ele conseguiu armar. Vamos ver como é que ele armou aqui. Vamos abrir a viga. Conseguiu armar. Pedi 16 a cada 12. Então, realmente, nesse caso, ele conseguiu encontrar 6 tramos também, mas conseguiu armar. Então,
Feed 16 cada 12, 6 ramos. Aqui também eu acho que informa. Vamos ver aqui, ó. Só para a gente comparar os cortantes também, ó. 575 na viga protendida. Deve dar uma pequena diferença, vamos ver aqui, ó. E 553. Protendido deu até mais, na verdade, ó. Vejam, o cortante deu maior, ele ainda dimensionou, certo? Então conseguiu resolver aí muito bem, né? Certo? Aí até mostrou aqui, eu mostrei no desenho, mas aqui também a gente consegue ver, né? De 16 a cada 12. Beleza? Então, mais um caso aí que a proteção resolveu. Vamos ver com detalhes, né? Aí como que ele resolveu, com as formulações que a gente tem aí da norma. Basicamente, né, o que que a gente tem? Como eu mencionei aqui, a gente tem uma redução do cortante, isso é demonstrado com muita clareza aqui, ó. Também a gente consegue ver por aqui os resultados, tá? Na verdade, ele até, né, mostra aqui a armadura também, transversal, tá? Certinha, né? Batendo ali certinho com, ó, 92, bateu certinho aqui com o relatório, né? 94, né? Enfim, praticamente bateu, certo? E ele mostra aqui, bem interessante, que a gente consegue visualizar, né? Aí realmente um mecanismo aqui do programa do TQS, de vigas, tá? Mas é interessante para a gente visualizar, ó. VSD, que é o cortante de dimensionamento, certo? Aí só para as cargas gravitacionais, e a proteção aliviando, ó. Aqui está aliviando conforme a projeção, que a gente tem uma angulação ali, né? Então a gente tem a angulação em cada seção, ó, em cada X. Olha só como é que, né, a gente vai tendo uma mudança, né? Até chegar a um ponto aqui que esse valor passa a ser muito baixo, né? Tá? Acaba realmente tendo uma angulação menor, né, à medida que a gente vai caminhando ao longo da viga, certo? E aí tem a parcela, e aí tem a norma, ela estabelece aqui um procedimento para esse cálculo do M0, tá? Aqui no caso, para o cisalhamento, tá? Eu vou tentar buscar aqui, ó. Tem um procedimento aqui normativo, né, que vem da literatura, logicamente, no qual a gente considera, é um procedimento para considerar essa parcela de contribuição da proteção no que tange as ações de forças axiais, certo? Eu vou trazer aqui essa formulação do item de norma, para a gente poder. Aqui, ó, botar um pouco menor aqui para poder caber tudo. Esse M0 aqui que eu quero mostrar. Esse VPD basicamente é a componente favorável, né? Veja que o VSD para as ações gravitacionais está positivo e o VPD está negativo, porque é justamente o efeito favorável da proteção em relação ao cortante considerado aqui, certo? Já a parcela da força axial favorável, né, gerando uma tensão de compressão, né, que alivia a tração diagonal, naturalmente, a norma traz de uma forma simplificada para a gente poder considerar, né? Seria isso aqui, ó. Eu trouxe aqui o item de norma. Seria essa forma aqui que ela trata o aumento do VC, certo? Então ela faz aqui o VC aumentar e ela adiciona esse termo aqui no VC0, certo? Que seria aqui 1 mais M0 dividido por MSD máximo. MSD máximo seria o momento máximo aí do vão de referência. Não pode nunca passar de 2 vezes VC0, né, para não ter uma contribuição excessiva. Mas aí esse M0 aqui, basicamente, né, como está aqui redigido, ó, o valor do momento que anula a tensão normal de compressão na borda da seção tracionada por MD máximo. Então, se eu tenho ali, né, uma seção, né, que é uma seção de meio de vão, que é tracionada por MD máximo, a gente tem aqui um momento que zera essa tensão normal de compressão, tá? Basicamente, é uma forma simplificada de associar aqui, quanto maior é essa compressão, maior é esse momento, né? Eu não vou também entrar em nuances aqui, tá? É importante só colocar os coeficientes que são utilizados aqui para essa consideração, tá?
são como são favoráveis, a gente utiliza aqui, no caso do WP, do gama P da proteção, utiliza 0,9, né? Então o TQS já faz isso automaticamente, tá? A gente tem no método de gás de proteção, no módulo 2 um cálculo manual disso aqui também, então não vou focar no cálculo manual dessa obtenção do M0, já tem aqui no programa, mas a gente tem o cálculo manual também no módulo 2 do método de desgaste de proteção, certo? Fazemos ali uma viga manualmente, né, do início ao fim, e conseguimos aí calcular esse M0, né, fazendo um cálculo manual da verificação do cisalhamento, beleza? Bom, então o TQS ele calcula, né, esse M0 aqui também, e aí ele dessa forma considera os dois efeitos favoráveis, obtendo aí uma armadura transversal menor do que o que a gente obtém no concreto armado, tá certo? Excelente. Então vimos aí a contribuição da proteção resolvendo uma situação de estado limite último, que o concreto armado, que não passou no concreto armado e com o concreto protendido a gente conseguiu resolver, beleza? E agora uma outra consideração bem importante aqui, que a proteção ajuda bastante, é na punção. É na punção. E o foco que eu vou dar aqui, a gente tem, assim como a gente no cisalhamento tem essas contribuições aqui dos isostáticos, né, vamos chamar assim, que são as contribuições da força axial, que gera uma tensão normal de compressão, que alivia a tração diagonal. Também temos o efeito da componente tangencial, que também alivia os cortantes aqui das ações gravitacionais, em laje, né, na punção, que a punção nada mais é do que um mecanismo específico de cisalhamento, certo? Então, na punção também a gente tem essas mesmas contribuições, mas eu vou focar muito mais aqui, como vocês vão ver, em um aspecto que acaba realmente sendo muito mais favorável, que são os hiperestáticos, certo? São os hiperestáticos de proteção. Então, esses é que realmente são aí os efeitos que são mais favoráveis aí no caso da punção proveniente da proteção. É o que realmente resolve estado limite último. Lógico, né, que esses efeitos aqui, a gente tem também um curso de punção, né, com proteção, tá? Então, nesse curso a gente faz essas demonstrações aí para termos sensibilidade. Essas parcelas aqui dos isostáticos também ajudam, mas não tem o impacto que tem os hiperestáticos, como a gente vai ver aqui, certo? Então, vamos olhar aqui um case trazendo aqui. Antes de trazer esse case, deixa eu só complementar aqui. A gente rodou, porque no TQS a gente tem que rodar, né, o pórtico depois que a gente muda no VPRO, tá? Então, rodei o pórtico aqui rapidamente, enquanto eu estava fazendo o exemplo anterior, tá? E aí, não sei se vocês lembram, né, vamos recapitular rapidamente aqui, só para fechar o primeiro exemplo, né? Que a gente utilizou ali os valores que estavam à vista no VPRO, tá? Então isso aí a gente conseguiu fazer, mas o desenho não estava coerente, né? O desenho estava com uma armadura maior, né? De tração, a armadura de tração estava maior. Então agora aqui, ó, eu rodei, aí ele adotou uma armadura bem menor, ó. Barra de 16, né? 68 barra de 16, né? Então se a gente pegar e multiplicar aqui, né? Calcular essa área, né? 68 barra de 16, 2,02, que é a área da barra 16, vezes 68, vai dar aí, né, com o valor aproximadamente que estava dando ali do AS, né, de tração, beleza? A gente estava com 50 barras de 25, aí agora atualizou e aí ficou redondinho, tá? Ficou bem coerente com a armadura, com a área que estava ali especificada no VPRO, tá? Só para voltar nesse exemplo rapidamente para fechar, embora a gente tenha feito tudo direitinho, né? Utilizou ali os valores do TQS, VPRO, mas rodando aqui de novo o Porsche, ele atualiza também o desenho, é o que ficou faltando, tá certo? Bom, agora trazendo o caso da punção, a gente vai trazer a análise desse pavimento aqui, um pavimento aí, né, uma laje lisa, apoiado diretamente em pilares, H25, certo? A gente vai fazer uma avaliação específica desse pilar P1, certo? Bom, então a gente já tem essa obra processada.
Vamos utilizar aqui o programa LPUNC, tá? Então vamos aqui abrir o LPUNC, né? Estava fechado aqui. Abrir aqui o programa, beleza? E vamos fazer a simulação desse pilar aqui, vamos ver os resultados. A gente vai olhar aqui na grelha, esse aqui, né? Resolvendo punção. Salvo engano, já está processado. Vamos só confirmar aqui. Estão entrando no programa de grelha. Aqui é um artifício do TQS, tá? Mas o que eu estou fazendo é só calculando aqui as reações desse pilar. Que são os parâmetros que vão ser o input do LPUNC aqui para o dimensionamento da punção, certo? Então, aqui, ó, esforço por carregamento. O caso um seria o caso que tem todas as ações gravitacionais, peso próprio, demais permanentes e sobrecarga acidental. Então, processei esse. Eu vou ver aqui no relatório. Tá, que aí seriam só as ações gravitacionais, certo? Então, vamos ver aqui como é que fica o pilar P1. O momento aqui é em torno, ó, gira o apoio em torno do eixo X. Aqui gira em torno do eixo Y, certo? Então, vamos calibrar aqui o nosso L-Punch. Então, vamos lá, ó. Calibragem aqui. Primeira dimensão do pilar. Vou confirmar aqui, ó. 90 por 40. Então, 90 por 40, pilar de canto ali, já colocamos, né? Laje H 25. Vou colocar aqui um D de 22, tá? FCK tem que fazer 40 desse projeto. 40. FZ é a reação vertical, 23,6. Aqui, momento em torno de X, é a mesma coisa, tá? A mesma convenção. Seria 17,78 e 21,74 é o momento em torno de Y, certo? Usar aqui um critério, e aí a gente pode escolher. Vou considerar os momentos junto à superfície C. A norma, ela, assim, tem uma dupla interpretação, eu diria, em relação a isso, mas aqui, a princípio, vou considerar esses momentos, tá? É realmente razoável considerar, com as devidas ponderações, tá? Não vou entrar nesse mérito aqui, né? A gente até fala bastante disso no curso de punção, que tem no método de esgarro e proteção também, certo? E vamos lá, vamos ver aí como é que fica. Acho que não falta nenhum dado aqui, não falta atualizar nada. Vou ver aqui. H40, confirmar o CFCK, que ele até atendeu. O CFCK do projeto, deixa eu ver se é 40 mesmo. Deixar aqui, vou abrir só para a gente ter o valor certinho. É 35. Então não é 40, é 35. Bom, então vejam que não passou, né? A tensão na superfície C ultrapassou o valor da tensão resistente, certo? Então deu ruptura. Bom, claro que a gente pode aumentar a seção do pilar, mas já está um pilar bem razoável aí, certo? Mas essa laje ela é protegida. Então, o que que acontece? Vimos que realmente a gente tem essa condição aí de não conformidade, certo? Aí no concreto armado, né? Não está passando. Bom, claro, por exemplo, se a gente colocar aqui, né, uma tensão média que a gente tem aí no pavimento protendido, 1 MPa, mais ou menos, né? Esse problema não resolve. Então, esse que é o ponto. A gente está resolvendo uma situação aqui específica, de estado limite último. Assim, a punção não passar é isso, é não passar no C, tá? Porque não tem limite para alojamento de armadura, de taxa de armadura, basicamente, tá? Claro que, né, uma taxa muito alta, ela acaba ficando inviável de executar, mas realmente o ponto aqui, não passar a punção significa não passar no perímetro C, junto ao pilar, na superfície C, tá? Então é o que aconteceu aqui. Nesse caso, não adianta colocar pré-compressão, não adianta a gente considerar o efeito favorável aí da parcela tangencial. O único artifício que a gente tem aqui é considerar os hiperestáticos. Vamos ver como é que
está funcionando essa grelha aqui. Vamos lá, ó. Aqui, ó. É, abrindo aqui. Vamos ver como é que se comportou aqui o hiperestático, ó. Então vamos lá. Eu abri aqui. Vejam só como que é o comportamento do hiperestático, né? Vamos visualizar só na direção X, né? Então, olha o que acontece. Ele gera um momento contrário aos momentos que são gerados pelas ações gravitacionais, principalmente nessa direção, até maiores, né? Então a protensão aqui ficou relativamente intensa, então gerou momentos até maiores os momentos do hiperestático, certo? Beleza? Então, esse aqui é o ponto-chave aqui para a gente poder realmente resolver sem precisar aumentar a dimensão, sem precisar mudar FCK, somente com a consideração desse efeito favorável da protensão, que é correspondente aí ao hiperestático. No caso de pilar de canto, principalmente, os momentos eles têm muita importância no dimensionamento. Então, quando a gente resolve o momento, então aqui vamos gravar, né, o caso 5 aqui do hiperestático. Então, quando a gente diminui o momento, a gente tem realmente um efeito substancialmente favorável. Tá certo? Show de bola. Vamos então aqui fazer a mesma coisa que a gente fez para o caso um, fazer para o hiperestático, né? Que é o caso 5 ali da grelha, né? Para a gente ter o valor desse momento. A gente já tem aqui, inclusive, deixa eu ver se eu fechei o relatório. Não fechei, não, tá aqui, tá? Do caso um, ó. Caso de carregamento um, beleza? E agora vamos rodar aqui o caso. Esforços. Caso 5, relatório, esforço por carregamento. Caso 5 também aqui, né? Então, beleza. Então, temos aqui o relatório do caso um e do caso 5, né? Então, aqui, ó. Vejam só os momentos, ó. Os momentos aqui, ó, do caso 5 são negativos, ó. Vamos focar no pilar um, ó. Menos 5 e menos 22 aproximadamente. Enquanto aqui, 18 e 22. Então, realmente, a gente tem aí, né, como a gente viu ali graficamente, os hiperestáticos gerando esse efeito favorável, especialmente em relação ao momento, em relação à força aí, Fz, a força da reação vertical, praticamente não mudou nada, tá? Mas ele gerou aí um efeito favorável, principalmente em relação aos momentos. Vimos graficamente e confirmamos aqui no relatório, certo? Bom, então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer uma conta, que é uma coisa muito importante para a gente colocar na Lipunk. Até tem integração direta L-Pump no TQR, mas eu preferi fazer manual aqui para a gente ver o passo a passo, para a gente entender o que está acontecendo, tá? E basicamente para o pilar P1, vou trazer aqui a imagem dele, né, para a gente poder fazer esse memorial direitinho, né? Esse pilar P1, trazendo aqui, ó. E aí a gente tem nesse momento aqui, aqui um outro vetor. E outro momento aqui, né? Basicamente, esse aqui é o MY, esse outro aqui, o MX. O que eu estou fazendo aqui? Não estou simplesmente somando o pessoal ali, né, fazendo a calculadora e colocando ali na Leponc direto. Pelo seguinte,
Como o hiper é favorável, a gente não pode usar o coeficiente de 1,4. O L que ele simplesmente pega e multiplica aquele valor que a gente coloca ali por 1,4. Então tem que achar o momento equivalente para ele realmente chegar no valor do momento de dimensionamento correto. Então vou encontrar o momento de dimensionamento, não é o valor que a gente insere no L, mas eu vou encontrá-lo para dividir por 1,4 para o L fazer certo. Vocês vão ver aqui justamente, né, esse procedimento. Então, o M O MDX vai ser. Vamos voltar aqui nos relatórios, né? Vou pegar aqui o relatório do caso um, deixar esses outros aqui anteriores, para não bagunçar muito. Então, vou pegar MX, né? Primeiro, 17,78, que é das ações gravitacionais, né? Então, isso aqui vai ver vezes 1,4, né? O tradicional gama F 1,4, né? Certo? Já perdi aqui. 17,78. E agora menos. Então, isso aqui seria G mais Q, né? Tradicionalmente falando aqui. Né? E esse aqui é o gama F, né? Certo? E agora vai entrar quem? O efeito da proteção, que são dos hiperestáticos. Então, esse valor aqui, ele é favorável, ele está aliviando. Então, o nosso gama P aqui, né, o gama F da proteção, ele não pode ser maior que um. Inclusive, tem que ser um pouco menor. Né? Porque se o efeito está aliviando, eu não posso maximizar ele. Né? Então, o efeito favorável é considerado assim. Certo? E quanto deu o momento aqui do caso 5, ó, direção X, menos 5,21, né? Então, aqui eu já botei o menos na frente, né? 5,21. Quanto que deu isso aqui? 20,2 força metro. Beleza? Então, esse é o MDX. E qual o valor que a gente coloca no Lpunc, aqui, né? Qual que seria o MKX convencional aqui, né? Seria 20,12 dividido por 1,4 dá 20,2, né? 20,2 dividido por 1,4. Então, o valor que eu vou ter que entrar na Lipum que vai ser 14,4 tonelada força metro. Para ele multiplicar por 1,4 e eu chegar no momento de dimensionamento, considerando devidamente aqui as ações com seus coeficientes corretos, certo? E agora o MDY vai ser 1,4 vezes. Vamos voltar aqui, né? 21,74 menos 0,9 vezes. Quanto deu aqui, ó? 22,35, né? Ó, então vamos ver quanto é que dá esse valor aí.
10,3 toneladas força-metro. Beleza? Então, e aí, para eu colocar na Lipunk, né, o valor aqui do MKY, né, convencional, vai dar 7,4 toneladas força-metro. Beleza? Então, os valores que eu vou inserir ali na Lipunk agora, né, vimos que não passou nessa situação aqui, mas agora a gente vai ter aqui um MX reduzido, certo? 14,4 e um MY também aqui, menor, 7,4. E aí a gente tem o pleno atendimento. Conseguimos aqui dimensionar o valor da tensão solicitante foi menor do que a tensão resistente, beleza? Passou apertado ali, mas passou. Lembrando que, mas tá apertado, mas a gente está considerando uma coisa até que é discutível, da própria norma, né? Um critério mais conservador, né? Que é considerar. Você vê que tanto é polêmico, né? Que é o primeiro critério aqui. Em tese, se não fosse polêmico, nem teria aqui essa opção, né? Então, realmente é discutível, tem algumas vertentes aí, então a gente considerou de forma mais conservadora, porém, consideramos aí o efeito favorável da proteção. Se não fosse a proteção, realmente estaria bem complicado de passar. Vocês viram que com o alívio que a gente teve ali do momento, a gente ainda assim passou ali, né? Não está tão folgado assim, né? Conseguimos resolver, mas não ficou, né? Um dimensionamento tão folgado, certo? Então, com isso, temos mais um case com a proteção resolvendo aí o estado limite último, que não foi resolvido no concreto armado, certo? Então, uma condição de dimensionamento insuficiente aqui para a punção, que com a consideração dos hiperestáticos a gente conseguiu resolver. Foi o nosso terceiro item, certo? Então, com isso, a gente encerra mais uma aula do nosso módulo de soluções estruturais reais em concreto protendido.